Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O que tem de diferencial essa organização? O Comitê Internacional da Cruz Vermelha é uma organização internacional híbrida, de caráter híbrido, ou então também chamada de uma organização internacional sui generis. Mas por quê? Ela é sui generis porque ela não nasceu de um tratado internacional e todas as organizações internacionais surgem de acordo com um tratado internacional. Já a Cruz Vermelha não, ela não surgiu de um tratado internacional, mas sim de acordo com o direito interno suíço, e ela teve o caráter de quê? De uma ONG. Ela teve o caráter de uma organização não governamental sem fins lucrativos. Entretanto, ela acabou ganhando tanto relevo, tanta importância, que ela veio a ter reconhecida a personalidade jurídica de direito internacional nas convenções de Genebra. E qual é o histórico do Comitê Internacional da Cruz Vermelha? Henri Dunant, ele já era um banqueiro muito bem estabelecido e ele decidiu investir em moinhos. Então, ele, depois de já ter se estabelecido financeiramente como banqueiro, ele quis se aventurar com moinhos e ele, então, viajou lá para a França porque ele queria pedir licença para que Napoleão III liberasse a utilização das águas, do curso daquelas águas em seu negócio. Então, e onde ele estava querendo investir em moinho? Na Argélia, que era uma colônia francesa. Então, durante aquela reunião em que ele estava falando a respeito dos seus moinhos e as águas francesas, ele se deparou com algo que ele não esperava, uma batalha muito intensa, chamada Batalha de Solferino, em que de 300 mil soldados que estavam naquela batalha, 40 mil morreram, dentre soldados austríacos e da tropa franco-sardenha. Então, 40 mil pessoas foram brutalmente assassinadas e outras pessoas estavam muito feridas. Só que naquela época os feridos ficavam ao relento, eles ficavam precisando de ajuda e ninguém ajudava. Eles ficavam ao relento, feridos, até que a morte viesse buscá-los, ou então se curar sozinho. E aí, diante daquele cenário de horror, ele pensou, bem, alguém tem que fazer alguma coisa. E como ele tinha uma vocação religiosa, ele era um homem religioso, vinha de uma família religiosa, ele foi para uma igreja e estabeleceu por um tempinho um hospital naquela igreja para poder cuidar daqueles soldados feridos, tentar recuperá-los e assim essas pessoas não morrerem. Então, ele contava com a ajuda de pessoas normais, normais que eu digo que não fossem médicas, ou seja, pessoas que não eram especializadas exatamente. Então, ele não necessariamente estava procurando médicos, mas voluntários, dentre os quais, claro, médicos também se ofereceram. Então, nesse pequeno hospital que ele criou nessa igreja, ele então conseguiu salvar a vida de várias pessoas. E então, o que aconteceu depois que ele retornou à sua casa? Depois que ele retornou daquela viagem, ele escreveu um livro, Lembranças de Solferino, falando da importância de se criar uma organização que tivesse um alcance internacional para que viesse a cuidar dessas pessoas, cuidar de soldados feridos em conflitos armados. Então, a partir disso, ele escreveu esse livro e essa ideia acabou conquistando diversas pessoas na Suíça. Então, ele acabou sendo chamado para integrar um comitê lá na Suíça e onde foi discutido a respeito das suas ideias, quando foi criado finalmente o Comitê Internacional para tratar a respeito dos soldados feridos, o qual posteriormente recebeu a nomenclatura que a gente conhece hoje em dia, que é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Diga-se de passagem, a bandeira da Cruz Vermelha, na realidade, é o oposto da bandeira da Suíça. Exemplo, a bandeira da Suíça ela é vermelha e a cruz é branca.
a cruz vermelha, né? Como o próprio nome diz, a cruz é vermelha e a bandeira é branca, ou seja, é o inverso da bandeira suíça. E aí, depois que foi criado esse comitê suíço, posteriormente, né, no ano seguinte, isso aconteceu em 1863, no ano seguinte, em 1864, foi celebrada a primeira Convenção de Genebra, e nessa Convenção de Genebra foi reconhecida a importância da atuação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, ou seja, ela começa como uma organização não governamental amparada no direito interno suíço e posteriormente veio a ter reconhecida a sua personalidade jurídica de direito internacional concedida pelas convenções de Genebra, pela primeira Convenção de Genebra, foi perpetuando depois nas demais convenções a respeito de direito humanitário relacionada à sua personalidade jurídica. E aí, com isso, vale destacar que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, onde é que também reside esse hibridismo, né? Ela é sui generis, eis que iniciou como uma organização baseada em seu direito interno e posteriormente tomou esse caráter de organização internacional. E ela tem um caráter híbrido pelo seguinte: nos países, né, temos os comitês específicos, né, da Cruz Vermelha que são amparados no direito interno de cada país. Exemplo, aqui no Brasil nós temos o Comitê Internacional aqui nós temos o Comitê da Cruz Vermelha Brasileira, tá? Então temos aqui a Cruz Vermelha Brasileira que tem que obedecer ao direito interno brasileiro. Esse comitê, essa Cruz Vermelha Brasileira, ela não tem personalidade jurídica de direito internacional, ela tem que estar de acordo com o direito interno brasileiro. Entretanto, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que reúne todas as filiais da Cruz Vermelha pelo mundo, esse sim tem personalidade jurídica de direito internacional. E o detalhe, dentre os princípios da Cruz Vermelha está o da unidade. Isso significa que cada país tem que ter apenas uma cruz vermelha, tá? Apenas uma cruz vermelha, tá? Então, outros princípios também regem a Cruz Vermelha, como, por exemplo, a questão da independência, tá? A Cruz Vermelha ela é independente do governo de cada país. Neutralidade, a Cruz Vermelha ela prima, tá, por não se filiar a nada de política e não defende ideologia alguma. Ela prima por questões ela faz um atendimento para todos, independentemente de sexo, cor, nacionalidade. Ela não está preocupada com a nacionalidade do ferido, com a cor do ferido, ela quer salvar, ela preserva justamente a vida daquele ferido, a saúde daquela pessoa, a sua integridade física. Então, gente, são esses pontos relevantes a respeito da Cruz Vermelha. Então, não se esqueçam, quando você passar diante de uma Cruz Vermelha, saiba que você está diante exatamente de uma parte, ou seja, só de uma, no caso aqui da Cruz Vermelha Brasileira. Existem outras, várias pelo mundo espalhadas. Então é isso.